Olá pessoal, paz do Senhor. Esse mês a gente está com um projeto de leitura bíblica. São 28 dias para ler Atos. A leitura iniciou ontem, mas você que ainda não leu o capítulo 1, dá tempo de ler hoje os capítulos 1 e 2. E eu vou falar sobre esses capítulos hoje. Então, começando pelo capítulo 1, Lucas, ele se dirige a Teófilo, falando que no primeiro livro que ele escreveu, no caso o Evangelho de Lucas, ele relata a vida de Jesus desde o início do trabalho dele até o momento em que ele foi levado para o céu. E ali no momento que Jesus ele ressuscitou, ele permaneceu na terra durante 40 dias e nesse período ele aparecia para os discípulos, não deixando dúvidas de que ele realmente estava vivo e de que ele havia ressuscitado. Nesse tempo, ele deixa uma instrução para os discípulos, que é que os discípulos permanecessem em Jerusalém até que eles fossem revestidos de poder, até que eles recebessem a promessa, que é o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. E também Lucas ele relata como foi a subida de Jesus para o céu, que Jesus ele foi envolto por uma nuvem e ali ele foi subindo. E os discípulos, enquanto eles olhavam para o céu, vendo aquela nuvem subir, tentando ver Jesus, nisso chegou dois homens vestidos de branco, falaram para eles que da mesma forma que eles tinham visto Jesus subir, assim Jesus ele também voltaria, ou seja, nas nuvens, assim como a gente espera a volta de Jesus. E aqui depois os discípulos estavam ali no Monte das Oliveiras e eles voltam para Jerusalém, assim como Jesus havia instruído. E ali reunidos, eles chegam à conclusão de que eles deveriam escolher outro discípulo para ocupar o lugar de Judas, assim como dizia ali na palavra. Pedro ele faz uma citação ali do livro de Salmos, que fala assim, que outra pessoa faça o trabalho que ele fazia. E ali eles chegam à conclusão de que esse discípulo que vai ser escolhido, ele deveria ter acompanhado Jesus nos dias que ele estava na terra, até o momento em que ele ressuscitou e depois foi levado para o céu. E assim foram apresentados dois nomes, e através de um sorteio foi escolhido Matias para substituir Judas como apóstolo. E assim Matias ele se juntou aos outros 11 apóstolos. Assim se encerra o capítulo 1, e agora começando o capítulo 2, retratando o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes ali que já fazia parte da tradição judaica, então todos eles estavam ali reunidos em um lugar, até que se ouviu um som de um vento muito forte e que encheu toda a sala onde eles estavam, e foram vistos como línguas de fogo que eram repartidas, colocadas sobre cada um. Então as pessoas que estavam reunidas ali começaram a falar noutras línguas, conforme aquilo que o Espírito Santo concedia a elas que falassem. Porém, ali naquele lugar, tinham judeus que estavam vindo de várias nações e estavam ali. E eles ficaram espantados com aquela situação, porque eles conseguiam ouvir aquelas pessoas falar na língua deles. E eles falam assim: esses homens, eles não são da Galileia. Como que a gente escuta eles falar na nossa própria língua? O que está acontecendo? E muitos começaram a falar. E eles ouviam, na verdade, o que eles falavam sobre as grandezas de Deus, sobre as grandes coisas que Deus fazia. E todos ali ficaram admirados. Muitos perguntavam, nossa, o que é isso que está acontecendo? Mas outros também zombavam, falavam assim, eles estão bêbados. Até que Pedro ele se levanta e fala assim, não, esses homens eles não estão bêbados. Até porque são 9 horas da manhã. O que está acontecendo aqui foi o que o profeta Joel já havia dito. Lá em Joel 2, no capítulo 2, versículo 28 ao 32, Pedro ele cita essa passagem onde fala que Deus ele derramaria do seu espírito sobre toda a carne. E a partir daí Pedro ele começa a pregar e a falar que Jesus
que Deus já havia mostrado que ele aprovava Jesus através dos sinais, das maravilhas que ele realizava através de Jesus. E que foi de acordo com a vontade de Deus e com a sabedoria de Deus, que Deus ele tinha permitido que Jesus ele fosse entregue na mão dos judeus, para que ele fosse morto. Foi o próprio Deus que permitiu a morte de Jesus. E que depois Deus ele ressuscitou Jesus, assim livrando Jesus do poder da morte. Então a morte não tinha mais poder sobre Jesus. E ali Pedro ele cita que o próprio Davi já havia dito isso, que o próprio Davi já havia dito que o Senhor Deus não o abandonaria no mundo dos mortos. E Pedro ele continua falando que Davi, ele estava enterrado lá. Eles tinham um túmulo de Davi, lá tinha a sepultura de Davi. Então, Davi, ele só poderia estar falando do Messias quando ele falava que ele não foi abandonado no mundo dos mortos, nem o seu corpo apodreceu na sepultura. Então, quando Davi falava disso, ele estava se referindo ao Messias que ressuscitaria. E Jesus, ele ressuscitou. E Pedro relata para aquele povo que eles, os apóstolos, eles eram testemunhas que Jesus havia ressuscitado, porque todos eles viram Jesus após a ressurreição e permaneceram com Jesus durante 40 dias após a ressurreição dele. E Pedro ele conta que Jesus ele foi se sentar ao lado direito de Deus. E assim Deus ele deu o Espírito Santo para Jesus. E Jesus ele havia enviado o Espírito Santo para eles ali naquele momento. E que o Jesus que aquele povo havia matado, ele era o Messias. Então aquele povo, eles ficaram muito aflitos ouvindo isso. Como assim nós matamos o Messias? E eles então perguntam para Pedro e para os discípulos, o que nós devemos fazer? E Pedro ali, ele prega mais uma vez, ele fala, se arrependam dos seus pecados, sejam batizados e perdoados os seus pecados. E vocês serão batizados com o Espírito Santo. Porque essa promessa é para vocês, é para os seus filhos, é para os que estão longe, é para todos os que Deus chamar. Então Pedro ele continua falando, ele continua pregando e assim muitos acreditaram na mensagem de Pedro. Naquele dia foram quase 3.000 pessoas que se juntaram aos discípulos e ali eles continuavam firmes em comunhão, seguindo com o amor cristão. E no final do capítulo relata como era a rotina, a vida da igreja primitiva, a vida daquela igreja, a vida daquele povo. Então, os apóstolos ali, através da vida deles, eram operados muitos milagres e maravilhas. E as pessoas viam isso e elas ficavam cheias de temor. E todos os dias eles se reuniam no pátio do templo. E eles vendiam tudo o que eles tinham, eles repartiam com as pessoas. Eles iam na casa uns dos outros, eles se juntavam e eles repartiam pão. E eles faziam refeições juntos. E as pessoas que estavam ali, vendo essa comunhão, essa alegria, a humildade no meio do povo, no meio da igreja, elas iam, essas pessoas, essa igreja, elas iam caindo na graça do povo. E assim mais e mais pessoas iam se juntando à igreja. E assim a igreja, ela crescia.